E aí, galerinha, beleza? Estamos de volta na sala de história, né? Sexto ano, falando do Egito Antigo, essa civilização fantástica, né? Que nós podemos ver nos primeiros vídeos, né, de aula, que é uma civilização das mais fantásticas da história do mundo antigo. Bem, lembrando que é uma das civilizações do Crescente Fértil, nós falamos das duas, falamos da Mesopotâmia, que são aquelas vários povos, né? Caldeus, sumérios, assírios, hititas, né? Acadianos, os caldeus, todos esses grupos, e depois o Egito Antigo, né? Que é a outra civilização que a gente chama de civilização do Crescente Fértil, por causa daquela posição da Lua crescente, né? Lembrando que são sociedades hidráulicas, estão próximas dos rios. O Egito é conhecido como a dádiva do Nilo. Né? Nós falamos sobre tudo isso nas primeiras aulas, falamos sobre a questão da figura do faraó, sobre a formação dessa sociedade egípcia. Agora nós vamos falar basicamente sobre a cultura egípcia. Né? E para a gente, quando a gente fala de cultura egípcia, a primeira coisa, o primeiro aspecto cultural extremamente importante para os egípcios era a crença na vida após a morte. Era a questão do ato de fé da religião deles. Os egípcios eles tinham um respeito tão grande pelo mundo sobrenatural que eles às vezes respeitavam até as divindades dos povos que viviam ao seu redor, dos povos escravos. Por exemplo, eles vão ter, né, um respeito muito grande, apesar de considerar um deus de escravos, ao deus dos hebreus, né? Aos deuses de outros povos também que eles escravizaram. Tanto é que entre os escritos antigos egípcios, há um momento até que um dos faraós mais antigos, chamado de Djoser, ele vai fazer na verdade, um templo a um deus de um povo escravo, né, dos egípcios. Mas porque ele acredita que por causa da forma que ele tratava esses povos, eles acabaram passando por um bom tempo de seca durante o governo de Djoser. Né? Então a gente vê que os egípcios eles sempre foram muito preocupados com essa questão divina, né? Com essa questão de divindade, com essa questão religiosa. Então a gente tem aqui principalmente, primeira característica, a gente já falou na outra aula, né? Eles, como os povos da Mesopotâmia, são povos politeístas, acreditavam em várias deuses, várias divindades. E muitas dessas divindades, elas muitas vezes tinham corpos humanos, mas muitas vezes cabeças de animais, né? Algumas divindades, como Anubis, tinha cabeça de chacal e assim por diante. Bem, aqui estão as principais divindades deles, né? A divindade da fertilidade, da fecundidade, importante para a prosperidade do povo egípcio, era o deus Ap, que era um touro, né? Que era uma divindade muito importante pela questão, né, da fecundidade, da prosperidade do povo egípcio. O próprio Nilo, rio, era uma divindade, porque eles consideravam que a vida vinha para o Egito do Nilo, né? O principal divindade era Amon-Ra, aquele que mantinha o caos longe do Egito, aquele que sustentava toda a estrutura do mundo espiritual sobrenatural e do mundo humano, né? Por isso que o faraó é o filho de Ra, né? O próprio Horus vivo. Aqui está a família, né? Os descendentes de Amon-Ra, Sete, né, o deus do caos, Anubis, o deus do submundo, da morte, Osíris, né, o deus principal do Egito, o pai de Horus, Ísis, sua própria irmã e esposa, né, o Horus vivo, aquele que tinha os olhos que tudo via, né, e aqui essas divindades que é o ar, que é o dia, e Nut, a deusa da noite, né, que os egípcios tinham bastante medo da noite, né, eles cultuavam a noite, mas um culto de medo, né, de pavor. Eles não tinham hábito nem de sair à noite, né? E aí, diante dessa questão religiosa, eles vão fazer uma técnica que vai ser uma técnica fantástica. Até hoje, os estudiosos tentam estudar como, né? São duas coisas que surpreendem da cultura egípcia. Uma é as pirâmides, as estruturas das pirâmides, e outra é a mumificação. Né? Eles vão fazer uma técnica em que eles vão, né, alguns vão pegar os corpos, dissecar eles, né, tirar determinados órgãos, principalmente os órgãos como o fígado, o estômago, alguns tirados pelo nariz, é uma técnica deles, né, e depois eles vão colocar vários tipos de essências, né, nesse corpo, e vão ter todo um tempo
né? No livro de vocês tem aí as imagens, né, da técnica de mumificação. É uma técnica que, dependendo da condição financeira sua, ela demorava mais porque era feita com mais, né, cuidado. Tanto é que teve até pouco tempo no Centro Cultural Banco do Brasil uma exposição de múmias egípcias, em que trouxeram múmias, né, não de grandes monarcas, de famílias da nobreza, mas de pessoas de posses do Egito que foram mumificados. E aí era colocado dentro daquele sarcófago, né? Diante disso, na religião deles existia um ritual chamado de Tribunal de Osíris, que está lá descrito no livro dos mortos, né? O Tribunal de Osíris, você era colocado ali, a pessoa quando morria, ela era colocada num julgamento feito por Osíris, em que se pesava o coração dele, dentro de uma balança que deveria ser mais leve do que uma pena. Senão, essa pessoa teria que ter alguma coisa para poder comprar o seu direito, né, à vida eterna, ao seu direito a outra vida. E aí o que acontecia? Se você não tivesse isso, você seria destruído, o seu coração na mão de uma semidivindade, que era um ser com a cabeça de jacaré chamada Aminute, que ficava normalmente embaixo, né, desse tribunal. Tem a imagem também no livro de vocês desse tribunal. E aí, dentro desses, havia os potes onde ficavam as partes do corpo dessas pessoas, né? E aí você tinha que passar por esse julgamento para ter a vida. Quem já viu Deuses do Egito vai lembrar que tem aquela cena que a menina está caminhando com Anubis, né, numa caminhada até chegar nesse tribunal para apresentar. Bem, isso nós falamos da religião que movia muito o Egito. Outra coisa muito importante do Egito é a sua escrita. E aí, interessante, a escrita mais conhecida que nós conhecemos é a escrita hieroglyphica. São aqueles hieróglifos, né, que são aquelas figuras, né, que no livro do Retorno da Múmia, a moça fica lendo no livro lá, né, são aquelas figuras da linguagem. Só que o hieroglífico era uma linguagem muito mais dos templos, dos locais onde ficava a nobreza, né, principalmente o faraó e os sacerdotes. Havia duas escritas, né, a hierática e a demótica. A hierática era uma escrita hieroglífica mais comum, né? E o mais interessante, a mais simples que o povo conhecia era o demótico, né? Sem lembrar que os egípcios eles falavam um idioma chamado idioma copta, tá? Essa demótica era a linguagem mais popular do povo. Mas lembrando sempre que o detentor desse conhecimento ele tinha muita importância no Egito Antigo. Era a famosa figura do escriba, que controlava toda a escrita e controlava tudo que pertencia ao faraó. Bem, outras partes importantes da cultura egípcia, as pinturas, né, normalmente aquelas pinturas viradas de lado, né, posicionadas de lado, né, era uma técnica egípcia. As esculturas, tá? A arquitetura, e não só falando das pirâmides, como não só da Esfinge, mas o próprio Vale dos Reis, né, e outras estruturas arquitetônicas do Egito Antigo. A técnica de joalheria, gostavam muito de colares, de brincos, né, os egípcios gostavam muito de andar muito, eles eram muitos, né, como se diz, eram muito vaidosos, né, gostavam muito disso. Então, isso aqui são as principais artes desenvolvidas pelo povo egípcio, beleza? Bem, em cima disso aqui, a gente sempre lembrar que muito do Egito Antigo que a gente conhece hoje é graças a esses pesquisadores, especialistas, egiptólogos, né, terem decifrado essas 3 escritas e as pinturas, porque muitas dessas pinturas elas servem para a gente entender e compreender a cultura do Egito Antigo. Beleza? Não esqueçam que a gente não só vai falar do Egito Antigo, mas havia um povo que a gente vai falar mais à frente, que são os Cuxitas, que são um povo ligado a esse Egito também, tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer, as nossas atividades na página 98, só 1 e 2, e na página 99, só 1 e 2, para a gente fazer no livro. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus.